Olá, estudantes. Estamos aqui de volta. Vamos falar agora sobre o contexto da administração, contexto que a administração nasceu, tá bom? Fala um pouquinho sobre as influências, como a gente comentou na última aula. Bom, como que a administração em si, ela tem muitos anos aí, já 1300 antes de Cristo, os antigos egípcios já, em alguns escritos, demonstram, né, que já existiam sistemáticas, né, parâmetros de controle e administração de recursos, tá? Então, na China também, Confúcio já sugeria práticas de administração pública, né? A administração pública é a administração do bem comum, né? Então, a arte de manejar os recursos, como a gente comentou lá que o conceito de administração tem a ver com manejo, né? Então, manejar bem os recursos e colocá-los nos locais certos e otimizar a estrutura, né? Então, temos aqui então que a administração, então no geral, ela já é uma coisa antiga, talvez não tinha esse nome como administração, mas existia a ideia de gerenciar recursos, né? A administração também recebe influência da matemática, né? E aí entra também a estatística depois, as ciências aplicadas. A matemática ela tem o René Descartes, que entra lá com a questão do método cartesiano, né? O pensamento analítico, certo? A estatística entra hoje, por exemplo, aí nas fábricas, né? Tem até uma disciplina em administração que chama-se pesquisa operacional, né? É uma matéria que vai falar sobre a questão da produção, que usa muita estatística, controle de estoque, usa essa estatística, né? Então, sabe-se que hoje as ciências aplicadas, e já desde o século XIX lá, influenciaram também a administração. Ciências humanas em geral, né? A filosofia, a sociologia, Sócrates já falava que a administração é uma habilidade separada de conhecimento técnico e de experiência que uma pessoa pode ter, né? Então, já na filosofia tem esse exemplo do Sócrates, mas tem outros exemplos que você pode até pesquisar aí, que falam sobre sobre a influência, né, da questão de administrar dentro das organizações da época, né? Thomas Hobbes, na sociologia, contribui lá com a questão do Estado absoluto, o governo como Estado absoluto. O governo é uma organização e ele tem na sua estrutura outras organizações, né, que regem a sociedade, né? Nós passamos para o governo e para o Estado o gerenciamento do nosso próprio convívio, né? Nossa própria sociedade. O Rousseau desenvolveu a ideia de contrato social, que é usado muito em direito, né? Duas pessoas ou mais se reúnem, formam uma terceira pessoa, uma pessoa chamada pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, que é uma pessoa que vai ter aí prerrogativas de prestar um serviço à sociedade como organização. O Marx e o Engels propõem lá a teoria da origem econômica do Estado, até criticando ali o sistema produtivo da época, né? E aí isso também influenciou a administração com o surgimento dos sindicatos, lá com o livro lá do Marx, o Manifesto Comunista, né? Que ele idealizava com Engels e outros seguidores um governo que pudesse distribuir melhor as riquezas, tá? As ciências físicas como biologia, física e química vão contribuir depois na teoria de sistemas que a gente vai estudar. Ainda direito, engenharia, tecnologia da informação. E uma influência forte que a administração aí do século XIX teve foi da questão da religião. Como que a religião católica influenciou a administração? Através do conceito de organização hierárquica. Quanto mais uma pessoa sobe na hierarquia de uma empresa, de uma organização, mais poder e autoridade ela tem. Então, esse princípio de organização hierárquica veio lá da religião católica, certo? O sistema militar também, a organização militar, também contribuiu com a ideia de princípio de direção. O que é isso? Cada pessoa, né, cada soldado no contexto aqui deveria ter apenas um chefe, certo? Cada grupo de soldados dentro do seu setor deveria ter apenas um chefe. O conceito de organização linear, né, que é a mesma ideia aqui, uma ideia parecida com hierarquia, mas a questão linear é o seguinte, as linhas de comando, né? Nós temos o nível mais básico, que são os soldados, eu não sei exatamente a linha de hierarquia do exército, mas tem lá os sargentos, tem lá, sei lá, brigadeiros, são as linhas de comando que a organização militar tem. Nas empresas privadas, hoje nas públicas, a gente vê isso também, né? Tem os setores operacionais, tem os setores de auxílio,
tem os setores de gestão, a gestão superior, a direção, até o alto comando lá que a gente chama hoje de board, ou que fica lá o CEO, né? O Chief Executive Officer, os acionistas, o conselho de acionistas, etc. Então, esses conceitos que a gente vai ver depois, que são usados na administração científica e clássica, são usadas aqui, vêm lá da influência forte da organização militar e da religião. A Revolução Industrial, como a gente já falou também, influenciou muito o surgimento dessa ideia de ter que ter administradores nas empresas, né? A primeira Revolução Industrial lá, de 1780 a 1860, onde aconteceram várias descobertas lá junto com a Idade Heróica, né? Que a gente viu no vídeo anterior, onde desencadeou a tecnologia para dentro dos galpões, né? Primeiro dentro de oficinas, depois galpões e depois o que a gente vai chamar de empresas, né? Ou fábricas. Tá? A primeira e a segunda Revolução Industrial causaram aí um movimento brusco de mudanças que fez com que as empresas precisassem de um exército de pessoas ligadas à administração. Os conceitos também da economia, vários economistas influenciaram a administração também, o mais importante deles é certamente o Adam Smith. O Adam Smith ele trouxe o conceito de economia liberal, né, onde o mercado deveria regular o mercado, uma economia liberal, a livre concorrência, que demandaria aí uma especialização dos operários e a ideia de ter que racionalizar a produção para evitar desperdícios. Essas duas coisas aqui, a especialização dos operários e a racionalização da produção, vão ser utilizadas na administração científica por Taylor. Vai ser uma das bases da gestão taylorista, que a gente vai ver. Os pioneiros empreendedores, que a gente chama aqui, né? Em 1820 existia lá o domínio americano da indústria ferroviária, né? Em 1871 a Inglaterra era a maior potência mundial, certo? Em 1875 Rockefeller funda. Nessa época aqui, 1875, 1890, começou um movimento de fusões das empresas, né? As empresas começaram a formar grandes conglomerados, grupos empresariais, né? Nós temos aqui a General Electric, que está aí até hoje, né? Ela começou a operar com determinado tipo de produto ou de indústria, de repente ela começou a ampliar esse tipo de negócio, e por exemplo, uma empresa estava em ferrovia, passa agora também a trabalhar com aço, com petróleo, enfim. Então as empresas começam a formar os conglomerados industriais, que é o que a gente vai chamar hoje em dia de holdings. São empresas que são um guarda-chuva, né? Por exemplo, a gente tem hoje aí Pepsi Company, que ela é dona de várias empresas, né, no ramo de alimentos. Por exemplo, ela é dona da Hellmann's Chips, ela é dona da Toddy, ela é dona da Quaker, ela é dona de indústria de refrigerantes. Então, é um conglomerado industrial. Isso começou a ser formado aqui por volta de 1875, né, com as empresas formando, esses empreendedores aqui formando conglomerados industriais. É o que a teoria vai chamar de Empire Builders, são os impérios, né, econômicos que surgiram a partir dessa junção dessas empresas. E aí, por conseguinte, desencadearam a necessidade por pessoas com conhecimento em administração. Desencadearam aí a necessidade pelo management, né, que a gente falou numa aula anterior, que é a administração, como é chamada a administração em inglês. A necessidade de ter formação, de ter pessoas capacitadas para cuidar do negócio para esses empreendedores aqui. Então, os empreendedores que antes tinham poucos gerentes, né, às vezes até pessoas ligadas à família, poucas pessoas ali de confiança, começaram a ter que desenvolver negócios em várias frentes de trabalho e aí tiveram a necessidade de terem aí administradores, não só administradores de formação específica em administração, mas hoje a gente sabe muito bem que tem que ter pessoas com nível técnico em administração, em logística, em alguma área, em auxiliares administrativos, pessoas que vão lidar com toda a papelada, com toda a estrutura, com toda a organização de uma empresa, tá bom? Então, basicamente, essas duas aulas que eu fiz anteriores são as influências da administração, que a gente vai falar então que são os primórdios da administração. Logicamente que se você quiser aprofundar mais, você dê uma lida aí no livro, né, do Chiavenato ou em qualquer outro livro que fale sobre teoria da administração, sobre história, e você vai ver que tem, claro, outros detalhes que influenciaram a administração e seu contexto, tá? Nessa aula você viu então
que houve toda uma situação que gerou aí a necessidade por pessoas com conhecimento em administração, ok? Vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder. E vamos aí, em seguida, entrar no conceito de abordagem clássica da administração, ok? Obrigado e até a próxima aula.